E hoje nós vamos falar sobre mais um tema que está conectado diretamente aos relacionamentos interpessoais e a grande bênção que Deus tem para cada um de nós através da comunhão, através da comunidade de fé, através da irmandade que existe no povo de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, então, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Se você já deu estudo bíblico, ou se você já participou de um estudo bíblico, eu acho que 90% ou mais dos que estão aqui já participaram de algum estudo bíblico em algum momento na vida, não é verdade? E se você não participou ainda, fica aqui um convite, né? A nossa classe bíblica. Quinta-feira à noite nós temos uma outra classe bíblica que acontece aqui na igreja. E nós temos também muitos instrutores bíblicos aqui que dão estudo, né? Individual, em grupos menores, para o casal. Então, no QR Code do banco tem ali, eu quero estudar a Bíblia. Se você ainda não fez estudo bíblico. Esse aqui é um texto que é usado no primeiro estudo bíblico. Eu quero saber se vocês estão afiados em estudo bíblico. Quem sabe qual é o tema do primeiro estudo bíblico? Qual que é? A Bíblia. Se nós vamos estudar, fazer um estudo bíblico, o primeiro tema é: o que é a Bíblia? Quão confiável é este livro? Por que esse livro é diferente dos demais? E dentre os textos que nós lemos, o texto, eu folhei várias vezes aqui, mas ainda não cheguei lá. O texto de 2 Timóteo 3,16, ele é um dos textos-chave. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Em algumas traduções diz, é divinamente inspirada. Nós entendemos que tudo que está registrado neste livro foi conduzido pelo Espírito Santo, o grande autor da palavra de Deus, inspirando mente de homens e mulheres para que eles registrassem com as suas palavras, com as suas percepções, a revelação de Deus para cada um de nós. Mas esse texto ele não para por aqui, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém. Que bênção nós termos a palavra de Deus. Um livro inspirado por Deus, protegido por Deus ao longo dos séculos. Hoje nós temos certeza de que os escritos que nós temos aqui na nossa Bíblia, eles são extremamente fiéis aos manuscritos autógrafos, aos manuscritos originais. E quem afirma isso não é a igreja, quem afirma isso é a ciência. A crítica textual, ao analisar todos os manuscritos encontrados da Bíblia, e fazer as comparações, e aplicar a técnica da crítica textual, foi chegado à conclusão de que esse é um dos livros da antiguidade mais confiáveis, se não o mais confiável. Mas esse não é o tema de hoje. Esse é o tema do estudo bíblico. Se você ainda não fez, você pode fazer, e vai ser o primeiro tema, vai ser muito bom estudar com você. Quando a gente lê esse texto de 2 Timóteo 3,16, nós gostamos muito da parte de que a Bíblia é totalmente inspirada e ela é um livro para o ensino. Como é bom aprender com a Bíblia. Como é bom descobrir coisas novas, não é verdade? Ela é um livro preparado por Deus para a educação na justiça. O Senhor nos mostra qual é a sua vontade, aquilo que é o certo, o que é o bom, o que é o verdadeiro. A palavra de Deus não nos deixa andar no escuro. Ela nos mostra o caminho claro, ela nos mostra quem é Deus.
ela nos mostra quem nós somos, e apesar de quem somos, nos mostra um Deus que nos ama. E gostamos muito dessas duas palavras: educação e ensino. Maravilha. Mas esse verso tem mais duas palavrinhas que a gente não gosta muito. Está na tela ali? Não. Esse texto aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil também para a repreensão. Ela é útil também para a correção. Repreensão e correção é algo que o ser humano naturalmente não gosta. E eu estou falando isso como ser humano. Eu sinto isso na pele também. No livro de Provérbios, é apresentado claramente esse tema, quando, por exemplo, no capítulo 12, verso 1, diz que quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o tolo detesta ser repreendido. Provérbios 9:8 diz que não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Provérbios 27, verso 5 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O sábio, na Bíblia, ele vê a repreensão como um presente de Deus. Mas por outro lado, o tolo, ele vê a repreensão como um ataque. Eu lembro muito bem, e a cena é muito vívida na minha mente. Eu lembro o local, eu lembro como era, eu lembro como aconteceu. Quando eu cheguei para pastorear o meu primeiro distrito, agora como pastor distrital, pastor titular, né? Eu comecei o ministério como pastor auxiliar lá no Rio de Janeiro. Fiquei 3 anos como pastor auxiliar, na igreja da Barra da Tijuca. E o desejo de todo pastor auxiliar é um dia se tornar o pastor que é realmente o responsável ali pelo distrito. Não somente pastor auxiliar, falando do pastor aspirante, aquele que está começando o ministério. O sonho dele é assim: eu não vejo a hora de eu realmente assumir um distrito, me tornar o pastor de um distrito. E ali nós tivemos a oportunidade de ser chamados para o distrito de Jardim Paulista, no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro. Era um distrito que tinha 7 igrejas. Começamos ali o ministério agora como pastor distrital, e não apenas mais como associado. E ali, das 7 igrejas, eu tinha uma igreja que era a igreja Ipatinga. Igreja querida. E eu lembro que, quando eu cheguei na igreja de Ipatinga, uma das primeiras vezes que eu fui naquela igreja, eu fui e dentro do calendário que o pastor anterior tinha preparado, tinha uma santa ceia preparada para aquele dia. Então, a minha primeira participação na igreja de Ipatinga ia ser conduzir a cerimônia da santa ceia. E eu lembro que eu chamei todos os responsáveis, os diáconos, para chegarem mais cedo, fiz uma reunião com eles, expliquei tudo como que ia ser, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, vou entregar assim, vocês vão entregar assim e tal, tudo mais. Beleza. E eu estava lá, né, todo feliz. Minha primeira santa ceia no meu distrito, na minha igreja, Ipatinga. Faltavam alguns minutos para começar o culto, a cerimônia. E eu dei uma passadinha no banheiro, né, para ver se estava tudo certinho. Não estava nada fora do lugar. E quando eu estava saindo do banheiro, o diácono, chefe, me enquadrou. Pastor, preciso falar com o senhor. Pois não? Pastor, o senhor está fazendo tudo errado. Eu falei, bah. Aí o Alejandro aqui dentro, né? Já está dizendo, peraí, eu sou o pastor. Eu é que sei como é que faz. Irmão, para falar isso assim, né? Mas o Espírito me segurou. O Espírito Santo me segurou. Eu olhei para ele e falei, irmão, não entendi. Me ajuda a entender então. O que está errado? Não, pastor. O Senhor falou que nós, os diáconos, temos que entregar
as bandejas, levar as bandejas para as pessoas. Só que aqui a nossa igreja é um grupo. E no grupo, que ainda não é uma igreja organizada, segundo o manual da igreja, quem distribui os símbolos é o pastor, e não o diaconato. Pá, tá certo. Falei, irmão, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor veio falar comigo. O Senhor me mostrou que eu estava errado. Vamos arrumar isso, vamos reajustar tudo. Fizemos a cerimônia, deu tudo certo, bênção. E a partir dali eu ganhei um carinho muito especial por aquele irmão. Não foi a primeira, quer dizer, foi a primeira, mas não foi a última vez que ele me corrigiu, que ele me repreendeu. Mas foi uma bênção trabalhar com ele ali em Ipatinga. Eu lembro uma outra situação agora, alguns anos depois, acho que eu já tinha dado uns 3 anos depois dessa experiência. Agora eu já era um pastor experimentado, né? Eu tinha 3 anos de pastor titular. E, além disso, agora eu tinha sido chamado de volta para a igreja onde eu comecei como assistente, agora para ser o pastor titular daquela igreja. Eu tinha retornado para a igreja da Barra. Agora eu estava com tudo. E eu lembro que no final de um sermão eu estava à porta cumprimentando os irmãos, depois de ter pregado um sermão assim com toda a energia, cumprimentando os irmãos um por um, e teve um irmão que segurou a minha mão, olhou bem fundo no meu olho e falou assim: pastor, esse foi o pior sermão que eu já ouvi. O que o Alejandro aqui dentro quis fazer? Mas o Espírito segurou de novo. Falei, irmão. Então, irmão, ora por mim. Ora para mim, para que Deus me ajude a melhorar. Algum tempo depois, na saída da igreja, ele veio me cumprimentar de novo. Segurei a mão dele e falei, e aí, meu irmão, tá orando por mim? Tô, pastor. Tá melhorando. Falei, continua orando que está funcionando. A bênção da repreensão. Gente, eu vou dizer para vocês, é uma bênção receber o feedback, mesmo que ele não seja só com coisas positivas. Agora no meio do ano a gente teve a avaliação pastoral. O pastor Jetler, ele veio até aqui. Eu estou contando as 3 ilustrações seguidas já. Depois eu não vou mais ter ilustração. Vou ter mais uma assim. O pastor Jetler, ele veio até a comissão diretiva da igreja e falou assim: irmãos, hoje nós vamos fazer a avaliação do pastor Alejandro. Vocês vão receber um link, cada um vai receber um link, e você vai responder avaliando ele em várias áreas. E depois nós vamos reunir toda essa avaliação e vamos chamar o pastor para dar um feedback para ele. Falei, excelente. Responderam. Eu também respondi a minha própria autoavaliação. E uns 2 meses e meio atrás, o pastor Jetler me chamou na associação, né? Pastor, dá um pulinho aqui para eu te dar o feedback, né, da avaliação da igreja. Falei, opa, vamos lá. Cheguei lá, ele me deu uma folhinha, né, toda bonitinha, com os gráficos. Tinha aquele gráfico que é tipo um radar, né? As áreas que estão mais fortes, mais fracas. Eu olhei e tal, pá. E aí embaixo tinha assim, 1 por 1 os itens. Pastor, vamos ver quais são os pontos fortes, né? Já entendi, né? Vai começar pelos fortes para depois vir no que a gente precisa melhorar. Ele falava, isso aqui é muito bom, olha só, a igreja reconhece isso. Beleza. Agora, pastor, quais são os que estão mais baixos? E tinha lá, muito bom. Esses são os mais baixos. Pastor, desses mais baixos, quais são os 2 que a gente vai focar agora para melhorar? Aí eu escolhi 2 lá. Escolhi 2. O Leandro e a Bárbara. Não sei se eles estão aí, Leandro e a Bárbara. Vocês sabem qual que é um dos 2, porque a gente se encontrou essa semana. Essa semana eu encontrei com eles chegando na academia. Um dos 2, cuidar mais da saúde.
Quando a gente recebe essa avaliação, esse feedback, a gente gosta de ouvir os pontos fortes. Mas foi muito bom receber um feedback dos pontos fracos também. Foi muito importante. Porque depois daquela minha conversa com o pastor Jetler, eu matriculei na academia. Falei, não vou deixar isso mais barato não, vou cuidar disso. E comecei a fazer todos os dias na semana. Até o dia que eu torci meu tornozelo. Só que, por ter feito a academia bem firme naqueles quase 1 mês e meio, quase 2 meses, a musculatura da perna, a musculatura do tornozelo estavam mais fortes. E provavelmente o acidente ele foi a lesão foi menor do que ela poderia ter sido se eu tivesse sedentário do jeito que eu estava antes. 2 meses. A bênção da repreensão. A bênção da repreensão. Quando nós falamos da repreensão, da correção, nós temos 2 atores envolvidos nesse processo. Um é aquele que recebe a repreensão e o outro é aquele que dá a repreensão. E eu quero falar sobre esses 2 pontos hoje aqui no meu sermão. Meu sermão só tem 2 gavetas. E eu tenho 9 minutos para fazer essas 2 gavetas. Vai dar tempo. Um texto muito conhecido por todos nós está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Apocalipse 3, 19, na carta de Cristo à igreja de Laodiceia. E aqui, mais conhecido como nós, né? Ele diz que está à porta e bate, ele aconselha. E há um versinho aqui, o verso 19, que diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-te. Deus corrige por amor. Assim como um pai que afasta o filho do perigo, Deus nos repreende e cuida de nós. O desejado de todas as nações, ele registra que quando Cristo se voltava para os fariseus, e era duro com eles, repreendia eles, Ellen White registra que havia amor em seu olhar e na sua voz. Ele não tinha prazer em ferir, mas em curar. Quando a gente olha para os fariseus e eles vêm na maldade falar com Jesus para derrubar Jesus mesmo, para pegar Jesus em alguma coisa que eles pudessem condená-lo. E a gente vai criando aquele ranço dos fariseus, e muitas vezes a gente lê as palavras de Jesus dirigidas aos fariseus como talvez nós falaríamos. Ah! Fariseus hipócritas! Só que a Neate diz que quando Jesus fazia essa crítica, era uma crítica dura, era uma repreensão dura, mas no seu olhar havia amor. Ela menciona que muitas vezes lágrimas escorriam pelos seus olhos, quando ele dizia essas palavras duras para os fariseus, porque ele amava aqueles homens. E ele repreendia porque ele sabia que eles estavam num caminho de perdição. Por amor a eles, ele era duro, ele dizia o que precisava ser dito. Matthew Henry, um teólogo muito conhecido, tem um comentário bíblico que é muito usado. Ele reforça que a correção divina é prova do amor paternal de Deus e um meio de participarmos da sua santidade. Uma das provas que Deus nos ama como um pai é justamente o fato de Ele nos repreender. Mas como eu disse na minha ilustração, o Alejandro aqui dentro não gosta de ser repreendido. A minha reação inicial nunca é assim, que bom, que bom. Por quê? Porque é natural. Nós, como seres humanos, o nosso cérebro interpretar a crítica como uma ameaça à identidade. O que leva a uma reação de defensiva natural. Aquela expressão, né?
levar para o pessoal. Já ouviu essa expressão? Levou para o pessoal. Ou seja, a repreensão, a crítica, o feedback que não era bem aquilo que gostaria de ouvir, a pessoa levou para o pessoal, ao invés de ser uma crítica às suas ações, ao que havia feito, ao que havia acontecido, como se fosse um ataque a quem ele é. Muitas vezes é considerada como uma ameaça à autoestima a repreensão. Quando toca em áreas sensíveis. E aí a defesa se intensifica. Carol Dweck, ele trabalha a ideia de 2 tipos de mentalidade. Pessoas que têm mentalidade fixa e pessoas que têm mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, pessoas de mentalidade fixa, elas veem a crítica como uma sentença, uma ameaça de incapacidade. É como se aquela crítica estivesse definindo quem eu sou. E por enxergar a mim mesmo como alguém que não tem como mudar, eu ser algo ruim é terrível. Mentalidade fixa. Mas por outro lado, a mentalidade de crescimento enxerga a crítica como uma oportunidade de evoluir, de se desenvolver, de melhorar. Porque eu enxergo em mim um ser humano que está num processo. Eu não sou uma obra concluída ainda, eu estou num processo de crescimento, desenvolvimento. Mentalidade de crescimento. Separando comportamento de valor pessoal. Essa repreensão não está definindo quem eu sou. Ela está me mostrando um comportamento que eu posso melhorar. Algo que eu posso crescer. Separar o ataque à identidade da oportunidade de aprendizado permite que a repreensão seja uma verdadeira bênção. E eu vou dizer mais. Quando nós entendemos que a repreensão é uma bênção e que Deus, Ele usa pessoas para nos mostrar muitas vezes aquilo que precisa ser mudado, precisa ser ajustado. Até mesmo quando uma pessoa nos repreender de maneira errada, por não levarmos para o pessoal, nós vamos refletir. Espera aí, Senhor, será que realmente tem algo de verdade nisso que está sendo dito? E eu preciso ajustar alguma coisa no meu comportamento? Atitude pessoal. 10h53, eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais, viu? Eu acho que começou antes do sermão. Acho que dá para a gente ir até as 11, né? Eu vou seguir um pouquinho mais, eu não vou pular essa ilustração. Eu vou pedir ajuda de vocês agora. Vou pedir ajuda da Mari aqui. Vou perguntar uma coisa para você, Mari. O pastor Homero me mandou essa semana um videozinho do Ícaro já se arrastando, batendo na janela, querendo sair ali, né? E o Ícaro é a coisa mais fofinha. A Bia sempre fala assim: o Ícaro é tão fofinho. E o Ícaro tem uns dedinhos pequenininhos, bem sapecos, né? Bem pequenininho. Mari, me diz, se você visse o Ícaro se arrastando até a tomadinha e ameaçando colocar, o que você faria? Tiraria urgentemente. E se ele quisesse fazer de novo? Não, ensinaria que não pode mexer. Por quê? Porque eu cuido dele e eu sei que aquilo ali é ruim para ele. Vocês concordam comigo? Por que a repreensão? Eu cuido dele, eu sei que aquilo ali é ruim para ele, vai machucar ele. Deixa eu ver alguém mais aqui para me ajudar. Quem pode me ajudar aqui? Eu preciso de um universitário aqui. Os universitários estão tudo lá em cima, né? Tão longe para a gente poder interagir. Vou perguntar... Johnny. Você sabe, Johnny, que hoje em dia a gente recebe muitas mensagens no WhatsApp e muitas delas são golpe. Não é? Se você soubesse que algum amigo seu, algum familiar seu recebeu uma mensagem
que está falando para ele fazer um Pix. E a pessoa está dizendo que está precisando muito, está passando mal, sei lá o quê. O que você faria para essa pessoa? Falaria para essa pessoa? Que não fizesse, né? Visse antes se é realmente, mas não fizesse antes de ter certeza de quem era. E por que você falaria isso para ela? Porque provavelmente fosse golpe. Então a gente cuida das pessoas que a gente gosta. Muito bom, muito bom. Por que eu repreenderia? E já aconteceu lá em casa, gente. Não sei se já aconteceu na família de vocês. Já aconteceu lá em casa. O famoso golpe de se passar por um dos filhos, né? Manda mensagem para os pais, cria um WhatsApp, põe a fotinho. Pix, pai, estou precisando para pagar uma conta. Pai, não faz o Pix. Não, mas está precisando. Não faz. Mas eu não conseguindo falar com a pessoa. Não faz. E aquele amigo na faculdade que está começando a faltar porque está virando a noite jogando. Está quase bombando ali na matéria porque está com muita falta. O que você faria? Ah, deixa ele, né? Cada um cuida das suas coisas. Amigos, em todos os casos que a gente usou aqui, a repreensão é motivada pelo amor àquela pessoa, pela preocupação sincera. E Deus quer nos usar, e Deus tem usado pessoas para poderem nos ajudar. A Bíblia diz que aquele que aceita a correção adquire sabedoria, habita entre os sábios, está no caminho da vida. Mas aquele que rejeita andará errado, será insensato, será tolo, despreza a própria vida. Precisamos receber a bênção da repreensão. Mas tem o segundo ponto. Nós também precisamos dar essa bênção. Mateus 18, verso 15. Jesus ele diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Repreenda o seu irmão em particular. Só você e ele. E se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Numa comunidade de amor onde pessoas se importam umas com as outras, nós não estamos apenas abertos a recebermos a repreensão, mas nós também estamos dispostos a dar a repreensão. Veja que não é algo tão simples dar a repreensão. Algumas pessoas têm mais facilidade. E é importante lembrar que a repreensão precisa ser dada com amor. Em primeiro lugar, investigando a si mesmo para entender se aquela repreensão não é para você também. Com o objetivo sempre de restaurar o outro. Mas esse texto de Mateus 18 nos mostra que existe um processo que Jesus nos ensina de como darmos a repreensão. E qual é o primeiro passo desse processo? Me digam. Qual é o primeiro passo quando você vê um irmão que está pecando ou pecando contra você? Qual que é o primeiro passo? Qual que é? Está na tela ali, ó. Não. Lógico, orar faz parte, mas o primeiro passo de ação com relação ao irmão: vá e mostre-lhe o erro entre você e ele só. Particular. Amigos, eu sei que muitos se preocupam muito com a igreja, com as coisas que estão sendo feitas erradas, o que vão dizer da igreja, mas com todo carinho, se você for me trazer alguma coisa que você viu de errado no seu irmão, a primeira coisa que eu vou te perguntar vai ser: você já conversou com ele em particular? Você já falou com ele isso que você está vindo falar para mim? Ah, pastor, mas como que eu vou falar isso?
Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Repreender alguém envolve muito amor e muita preocupação com a outra pessoa, porque nos expõe também. E nos expõe inclusive a recebermos uma de volta, mas você também faz isso. É verdade. Então vamos orar juntos. Vamos pedir para Deus nos ajudar. Primeiro passo: vá até o teu irmão e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Verso 16, mas se não ouvir, agora sim, leve com você uma ou duas pessoas. Leve alguém junto com você. Agora sim, se você já deu o primeiro passo, conta comigo, para nós juntos irmos dar o segundo passo. E se for preciso, a gente leva alguém do ancianato junto, né? Os anciãos estão juntos aí, tem alguns que são parceiros meus, me ajudam muito nisso. Vamos juntos, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos toda a questão seja decidida, para que ele perceba que não é só você que está enxergando aquilo. Se você não procura em particular e você traz para outra pessoa, isso deixa de ser um processo de repreensão e restauração e se transforma numa fofoca. Primeiro passo, repreenda em particular, com amor. Segundo passo, se não aceitou a repreensão, leve alguém junto. E eu, como pastor, estou me colocando à disposição para ir junto com você. A gente não tem medo de encarar situações que a gente precisa conversar, situações sérias. Segundo passo. Terceiro passo, 17. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Comissão, liderança da igreja. Infelizmente existem situações que chegam nesse ponto. Comissão da igreja. E a comissão da igreja vai analisar uma maneira de demonstrar para aquela pessoa que realmente o comportamento dela não está alinhado com os caminhos de Deus e está levando ela para um caminho perigoso. E o último passo, está aqui no final do verso 17. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Faz parte do processo de repreensão, de disciplina, de restauração. É o último passo que a igreja consegue dar. É a última coisa, o último clamor que a igreja consegue dar para aquele que está no caminho da perdição, é dizer: você está num caminho extremamente perigoso. E o máximo que a gente pode te mostrar, a maneira máxima que a gente pode te mostrar, é você deixando de ser membro da igreja, porque o seu comportamento já não se alinha mais com os caminhos de Deus. Você precisa mudar. E com todo carinho, temos muitas pessoas que continuam no livro de registros da igreja, porque muitas vezes algum familiar, algum amigo, algum conhecido fala assim: não, pastor, não tira o nome dele do livro da igreja. Não tira o nome dele do livro da igreja. Não dá disciplina para ele, porque senão ele vai perder todo o vínculo. Meus amigos, às vezes é importante um choque de realidade, feito com amor e com todos os passos anteriores, ok? Não estou falando aqui de limpar a secretaria da igreja, não é isso que a gente quer. Processos de repreensão, disciplina e resgate. Resgate. O processo de Cristo deve ser seguido pela igreja, mas também por cada um de nós. Tiago 5,20 diz que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Olha a bênção de dar a repreensão de Deus para alguém. Você pode se tornar responsável por Deus conseguir restaurar aquela pessoa, por aquela pessoa ser salva e ter os seus pecados perdoados. Se eu realmente amo meu irmão, como eu vou me calar
vendo que ele está caminhando para a perdição eterna? Como eu vou me calar sabendo que os caminhos que ele está percorrendo são caminhos que vão gerar dor, sofrimento, tristeza, feridas que vão talvez durar a vida inteira dele? Precisamos receber a bênção da repreensão que Deus nos dá através dos nossos irmãos, como se fosse o próprio Deus nos repreendendo como um pai de amor. Mas também precisamos estar dispostos a quebrar a zona de conforto e sermos usados por Deus para em amor repreendermos abertamente e claramente aqueles que precisam abrir os olhos para a realidade que eles estão vivendo. O amor corrige. A repreensão feita com humildade, tato e paciência é um instrumento de salvação. Ignorar o erro é negligência espiritual. E da mesma maneira que eu posso ser responsável pela salvação do meu irmão que estava no caminho de perdição, a Bíblia diz que eu também posso me tornar responsável ao enxergar que ele está no caminho de morte. Eu posso me tornar responsável pelo sangue dele, se eu não disser o que Deus está colocando no meu coração para falar. A repreensão é uma bênção de Deus. É uma bênção dupla. Recebê-la nos transforma e oferecê-la com amor salva e restaura vidas. E nessa manhã eu quero convidar você a orar. Assim como eu preciso orar por humildade. A morte doeu aqui, para que eu esteja aberto a receber a repreensão de Deus. Mas também orar por coragem, para oferecer a repreensão sempre movido pelo amor de Cristo. Humildade e coragem. Humildade e coragem. Essa é a palavra de Deus para você e para mim nessa manhã. Eu quero finalizar cantando a música Comunhão. Nós temos hoje uma dupla que vai apresentar a música, mas eu quero convidar você. Já ouvimos 2 vezes essa música, 2 vezes, né? E a gente está começando a aprender essa música. E se ao longo da música você sentir no seu coração o desejo e a vontade de pedir para Deus: Senhor, me dá humildade para aceitar a repreensão, e me dá coragem para dizer o que precisa ser dito para o meu amigo, para o meu familiar, para a pessoa que eu amo. Se você precisa do poder de Deus para dar esses passos na sua vida, eu convido você, durante a música, a ficar em pé e vamos cantar juntos esse louvor tão especial. Comunhão. Em comunhão quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão quero viver dia após dia com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso
aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão. Querido amado Pai, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai de amor e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque quando conhecemos a Ti através da Tua palavra, nós percebemos que o Senhor não é um Deus que se assenta no seu trono olhando para os seres humanos, esperando que eles errem para condená-los, para acusá-los. Mas o Senhor é um Pai de amor que repreende a todos quanto ama. Obrigado, Senhor, pela bênção da repreensão. Obrigado porque nenhum de nós somos definidos pelos nossos erros e as nossas falhas. Obrigado porque todos nós temos o nosso valor e a definição de quem somos no fato de sermos filhos e filhas amados do nosso Pai Celestial. Obrigado porque o Senhor cuida de nós através dos nossos irmãos. Nossa natureza não gosta de reconhecer o erro, mas o Senhor tem usado pessoas na nossa vida de maneiras muito diferentes, Senhor, que se importam conosco, que nos amam e que muitas vezes nos falam a real, abrem o jogo conosco, nos procuram. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa conosco e tem usado essas pessoas. Senhor, todos nós temos pessoas conhecidas que sabemos que estão com comportamentos destrutivos, andando por caminhos que conduzem à morte. E
que muitas vezes temos dificuldade de repreender, de mostrar a realidade delas. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê não somente humildade para receber a repreensão, mas coragem para levarmos a Tua repreensão de amor para essas pessoas. Que elas possam ver em nossos olhos, quando conversarmos com elas, o amor e a misericórdia que existia nos olhos de Jesus, quando Ele repreendia não somente os fariseus, mas quando Ele repreendia até mesmo os seus discípulos. Restauração. Que assim como Pedro ouviu a pergunta de Jesus, tu me amas? Que foi uma pergunta dura para ele, mas foi uma pergunta que ajudou ele a colocar o seu coração no lugar certo, a reconhecer e a buscar em Cristo a força para realmente ser completamente restaurado. Que nós possamos ser usados por Ti, Senhor, também para alcançarmos aqueles que estão desanimados na fé, que estão afastados, que estão abertamente vivendo de maneira contrária à Tua vontade. Que através da Tua igreja haja salvação, haja restauração, haja cura, que possamos realmente estar comprometidos uns com os outros, com o crescimento e desenvolvimento e amadurecimento uns dos outros, sempre em amor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.